Está escrito: todos os homens serão instruídos por Deus. Amado, viu? Profecia, viu? Não há necessidade que ninguém vos ensine, porque o Espírito que há em vós o capacita todas as coisas. Está escrito. Legal, vamos em frente. Todo aquele que escuta o Pai recebe sua instrução. Ó, amadinha, todo aquele que escuta o Pai recebe sua instrução. Eu queria ver como está isso na Escritura, sabia? Eu estou ansioso para ler o livro de João contigo. Agora, né, com a a gente vê mente como mais está lá, descontaminada ainda, né? Não que alguém já tenha visto o Pai. O único que viu o Pai é aquele que vem de Deus, e eu garanto a vocês: quem acredita possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ê, moleque. Moleque pode falar que é Moloque, viu, amada? Mas é um costume lá. Ei, moleque. Ei, que legal, amadinha. Olha lá, aí, cara. Vamos ver agora quem é o pão da vida, amada. Ele declara em alto e bom som quem é o pão da vida. Será que é o pão da padaria? Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Pão físico. Quem come morre, de qualquer jeito, fisicamente, né, amada? Exatamente. Sendo ele simbólico ou não? Exatamente, mas é físico, né? Simbolizando ou não alguma coisa, ele vai comer de verdade, é físico. Mas o pão vivo que desceu do céu tem tanto sabor que quem dele comer nunca morrerá. É igual a água viva. Quem dela bebe não terá sede, não voltará a ter sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele pão maná que desceu do céu, segundo a visão espiritual, não era um pão vivo. Era um pão vivo fisicamente, porque tinha nutrientes. Isso. Mas espiritualmente, no entendimento, né, amado? E na coisa espiritual, não era Aquele vivo. pão saciou a fome do povo, né? A fome Física. Aquele que comer deste pão viverá eternamente. Mais uma vez, amada, deste, há uma separação. Ah, sim, deste, não é daquele. Deste, não é daquele. E o pão que eu vou dar é a minha carne. E o pão que ele vai dar é físico? Não. Não. Era quando ele estava vivo. No momento que ele deu, já era. É pão espiritual para a gente repartir. Que eu dou para que o mundo tenha vida. Não é para judeu, não é para hebreu só. O mundo. Não é para um povo só, é para que todo o planeta. Olha, os homens não gostam de ouvir isso. Repare, amado, ele está numa sinagoga em Cafarnaum. Sim. É daí que o pessoal puxa ele para empurrar, para jogar no precipício. Eu não sei se vai mostrar aí, mas é daí dessa sinagoga. Inclusive na escritura está assim: o Salvador não fez ali tantos milagres por causa da incredulidade deles. Sistema religioso, onde ele estava aí pregando. Como pode dar-nos a sua própria carne para comer? Você vê que ele não foi aí para aprender, amada. Não, ele está ensinando. Ele foi aí para ensinar. Ele não está ali sentado ouvindo. Não. Ele foi para ensinar esses caras, porque esses caras que são os mestres, como Nicodemos ele falou agora há pouco, né, que é mestre e não sabe, aí está cheio de mestres da lei, né, religiosos, líderes daquela época. Tudo judeu, enquanto aqueles homens pela lei de Moisés deveriam ser hebreu. Levita. Tá certo? Mas aí tudo da tribo de Judá, não tem da tribo de Levi aí, tá tudo errado. Tudo errado. Isso é um erro, isso é um equívoco, está tudo errado. Esses caras defendem a lei de Moisés como se fossem levitas. Mas essa atribuição era dada aos levitas. Mas esses caras que estão aí, eles chutaram os levitas, detonaram com os levitas e tomaram o poder em acordo com Pompeu o Grande na invasão do ano 40 antes do Salvador nascer em Jerusalém. Um acordo com Roma. Roma, você invade. Roma, você domina esse povo aqui tudo, mas você nos mantém agora no poder. Tira Levita, Macabeu, já detonamos com eles. Agora vem pra cá, você vai, Roma, dominar com a gente. E nós vamos fazer o que nós quisermos aqui nesse templo, que Herodes vai construir para nós. O que a gente quiser, a gente faz. A gente não é levita, é judeu e benjamita. Mas a gente faz o que a gente quiser aqui. Agora, tem um compromisso. A gente não deixa nenhum problema chegar a Roma. A gente extingue ele aqui mesmo. O que puder dar problema para Roma, a gente já destrói aqui, em troca da gente poder enganar todo mundo aqui, tomar dinheiro, tomar tudo do povo e ter uma harmonia com Roma. Amada, alguma coisa mudou? Nada. O povo mais serviente que tem, amada, é o povo religioso. Em favor da elite global, em favor dos Illuminati. Porque a maçonaria é cada vez mais vista dentro dos templos religiosos hoje, nesses últimos dias. Porque sempre eles estiveram lá, foram eles que criaram, e é esse o entrosamento. Quem está no lugar errado é as pessoas. As pessoas que vão para esses lugares.
Porque lá é lugar dos Illuminati mesmo. Porque é um condicionamento muito maior que é colocado sobre o povo evangélico, principalmente. Sim. Como pode dar-nos a sua própria carne para comer? Só vê físico, amada. Só vê físico. Como é que você vai arrancar o braço e dar pra mim comer? Isso é Igual físico. hoje. Igual hoje. A ceia deles, ele só vê o físico, Só só vê vê o pão, o vinho, lá o suco da uva, só vê físico. Eba, aqui tem uva, tem suco de uva. Ou tomar essa ceia aqui do Senhor. Só vê físico. É Impressionante. Físico. Vou comer um pedaço de pão, é físico. O camarada aí tá do mesmo jeito. Ele fala, olha, você vai tirar um braço teu, vai tirar teu nariz para dar para me comer? Teu nariz eu não quero, não. Tira pelo menos aí isso aqui da orelha, que é a gordurinha, eu como. Mas o nariz, não quero, não. É tipo assim, amado, vai comer a parte física do cara. Vai pegar um braço dele, a coxa dele, comer. São muito cegos, amada. Você vê que Nicodemos era desse grupo. Sim. Nicodemos era cego igual a esse. Como eu vou voltar pro ventre da minha mãe? É cego, igualzinho esse aí, porque era do mesmo grupo religioso. E acabou a história naquela passagem ainda cego. Porque o Salvador falou, você é mestre. E não sabe disso. É verdade. Né, amada? Eu lhes garanto. Se não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vós. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá vida eterna. É disso que ele está falando, meu amado. Aprenda de uma vez por todas. Quem come da carne dele e do sangue uma vez por todas. Quem come da carne dele e do sangue dele tem vida eterna. Não é de comer aqui, fazer cocô ali e aquilo ir embora. E fazer um preceito religioso para ele numa santa ceia que é mitraica. Não tem amparo da Escritura essa santa ceia em lugar nenhum. Realizada em determinados dias, né? Ou meses, ou ano. Tem lugar que é por ano, que é por mês. Em período litúrgico, né? Que aquilo é uma liturgia. Exatamente. Porque se é mensal, é uma liturgia mensal. Se é anual, é uma liturgia anual. Se é diária, como no catolicismo, sempre que tem uma missa, é uma liturgia diária da missa. Agora, o Salvador não mandou comer nem de forma litúrgica, nem de forma ilitúrgica, como forma espiritual, de jeito nenhum. Você come pão porque você tem que comer para se alimentar. Mas não fazer isso e dizer que é para ele, que é um preceito dele, ou que ele mandou isso. Isso não tem hora nenhuma. O que ele manda as pessoas comerem é a carne dele, que é ele próprio. Mas esse mandamento, amada, não é para a primeira pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não é para o eu. É para aquela outra pessoa que eu prego. Entende? Então, para a pessoa comer o pão, é você que está assistindo, tem que levar para ele. É porque aquele que não come não tem parte. Não tem parte. Aquele que você deixou de levar o pão para ele. Enquanto tá todo mundo lá no templo comendo e bebendo... É aquele que não come. Então, aí tá aqueles que não estão comendo. Mas Exatamente. não é comer naquela não é ceia. pão ali. Não, é comendo... A minha madrinha verdadeiro. disse muito bem e eu vou explicar melhor para você ainda. Eu agradeço a minha madrinha por lembrar disso. Você tá dentro do templo? Tá. Você tá comendo? Tá. Come, vai fazer cocô, não vai fazer diferença. Não é isso que ele mandou. Mas neste momento, tem lá fora aquele que não está comendo porque você está aqui dentro. Comendo pão físico. Deveria estar lá fora falando para ele. Das coisas do Criador. E aquele que aprendeu vai falar para outros. Para outros. Vai se multiplicando. Essa é a multiplicação. Não é chegar lá e chamar ele para ouvir do seu pastor, amado. Não tem isso na Escritura em lugar nenhum, meu amado. Eles estão te enganando, meu amado. Em lugar nenhum da Escritura existe para você ir lá fora. Chamar as pessoas para ir para dentro do aprisco para ouvir do seu pastor. Ou mesmo que não seja para ouvir, porque essa é uma desculpa, para ficar lá cantando, batendo palma, participando de uma liturgia. Porque eu ouvi a palavra, que nunca foi a palavra verdadeira, mas pelo menos alguma palavra lá dentro, amada, é cada vez menor. O tempo da palavra é cada vez menor. Tá diminuindo cada vez mais. É tempo de pula-pula, de tudo que dá a pessoa gás para a pessoa voltar. É tempo de profetada, de revelação, de ajuntamento para isso, para aquilo. É verdade. Mas para ouvir a palavra mesmo, cada vez menor. E mesmo assim, uma palavra que não é verdadeira. É que Calvino e outros tantos criaram em cima do que seria a verdade. E para piorar, ainda tem uma palavra mentirosa, né? É mentirosa. Porque não está de acordo. Não está de acordo com a Escritura. Então, meu amado, a ideia do nosso Salvador não é que você chame as pessoas lá fora para vir para dentro como você, para ouvir alguém falar para ele, não. É você próprio falar. Ide por todo mundo fazer discípulos. Então é você mesmo fazer discípulo. Até que esse discípulo discipule também, como Shaul explicou. Ele mesmo deu uns para pastores. Aí a palavra está hoje ligada a um cargo religioso. Exatamente. Mas não é isso que ele está falando. Tá certo?
para que as pessoas entendam a unidade do Espírito até que cheguem ao entendimento completo e não seja mais menino na fé, levado por qualquer informação mentirosa pela boca de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. É até esse ponto. Então, neste ponto, a pessoa já é discípulo e já vai discipular. Sim. É assim que está escrito. E vai discipular com um pouquinho que aprendeu. Não vai ficar a vida toda aprendendo. Ouvindo um pastor falando para depois ter que evangelizar. E mesmo assim evangelizar errado, que é para enfiar as pessoas no templo. Olha, quando ele encontrou aquela mulher do poço, é que esse filme, eu volto a dizer, ele não está totalmente completo com a Escritura. Tá? Ele está de acordo, mas não está todas as passagens aí dentro do filme. Eles cortaram muitos pedaços do Evangelho de João. Mas quando o Salvador encontrou aquela mulher no poço e que se revelou a ela, eu sou o que fala contigo, tá certo? Que ela entendeu que ele era o Messias, ela saiu na cidade pregando ele. Exatamente. Aquela mulher passou o quê? Uma semana com ele bebendo água no poço? Não! Ela passou 20 anos, igual talvez você esteja na denominação, para depois sair para ela mesmo falar? Não. O pouco que ela soube em poucos minutos de conversa com ele, ela já saiu pregando. Isso que o Salvador nos pede. Sabe um pouquinho? Pregue um pouquinho, mas não deixe de pregar. O sistema religioso faz uma divisão, amada, psicológica na mente da pessoa de forma subliminar, que acaba com tudo. Tipo assim, como disse aquele pregador e tal, o pregador assim assado, olha, esses pregadores, olha, os pregadores, como se houvesse uma separação de quem é pregador e quem não é. Correto. Quando a Escritura manda todos nós sermos pregadores, sermos multiplicadores, sermos discipuladores, é todo mundo. Mas aí para ser pregador eu vou montar uma igreja? Para ser pregador eu vou receber convite de igreja? Para ser pregador eu vou montar um canal no YouTube? Para ser pregador, amado, tem que abrir isso aqui que ele deu, ó. Ele não te deu YouTube, não te deu templo, não construiu nenhum. Tudo que você usar de ferramenta a mais, claro, vai facilitar. Vai facilitar. Se eu posso usar aqui um microfone e com esse fazer meu som chegar até você, é melhor. Mas se não tiver um microfone, tem que fazer isso o tempo todo na rua com todo mundo. Quando vai no mercado, quando vai na feira, quando vai em qualquer lugar. Quando tiver até no portão parado assim em frente de casa, passou alguém, começou a falar, começou a conversar. Sempre tem assunto para você entrar nas questões espirituais. Eu falo isso com a minha amadinha, eu não falo como um mecânico que fala de padaria. Eu falo como um padeiro que fala de padaria. Por quê? Porque nós fazemos isso o tempo todo, é fácil fazer isso. Qualquer pessoa que sabe falar, consegue fazer isso. Não precisa ser um comunicador para estar no YouTube falando. Ou num DVD, ou numa rádio, entende? Ou numa emissora de TV, sei lá, qualquer outro meio tecnológico. Não precisa. Qualquer um que sabe conversar sobre futebol, que sabe conversar sobre novela, que sabe conversar sobre família dele próprio ou de outro, ou qualquer assunto, sabe falar das coisas do Criador, porque sabe que o nosso Salvador morreu por nós. Hoje a nossa vida é no Espírito, para as coisas que interessam, as coisas da eternidade, não físicas. Então pode falar isso pouco que sabe. Certo. Esse é o exemplo que aquela mulher do poço e tantos outros nos deram. Entende, amada? Nas passagens da Escritura. Sabe um pouquinho, fala um pouquinho. Fala. Vamos em frente então, porque o assunto aqui é o pão da vida. É verdade. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas o pão vivo que desceu do céu tem tanto sabor que quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu vou dar é a minha carne, que eu dou para que o mundo tenha vida. Como pode dar-nos a sua própria carne para comer? Eu lhes garanto, se não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vós. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá vida eterna. E eu ressuscitarei no dia final. Amado, eu não ia nem parar aqui porque a gente ia ver na íntegra, mas infelizmente ou felizmente tem texto que a gente não pode deixar passar. Certo. Tá certo? Ele fala agora, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, e ainda hoje as pessoas querem materializar isso. Aquele povo daquela época, explicitamente, lendo a Escritura ou vendo no filme agora, não faz diferença, você percebe que eles só viam coisa física. Sim. Tinha que materializar para ver fisicamente. Correto. E hoje também é comer fisicamente pão
da padaria e beber fisicamente suco de uva. Com a desculpa Isso é físico. que ali é espiritual. Com a né? desculpa que é espiritual, amada, mas ele está explicando aí para esse povo bem claro. É espiritual. O cara tá falando, como eu vou comer tua carne? Aí os de hoje que não come a carne dele porque já morreu e ressuscitou, não tem mais carne aí dele, vai e come o pão. Mas está comendo fisicamente. O que ele falou não é físico. É espiritual. É espiritual. Aquele que não come da minha carne não tem parte comigo. É aquele que a gente deixou de repartir o pão, que é ele. Mas como isso hoje fica tão explícito, tão simples de se entender. Mas ainda hoje, como tem gente essa hora comendo esse pão, em homenagem a ele, que ele nunca mandou comer o pão da padaria. É uma ceia semelhante àquela outra, né? Não a do Salvador. Exatamente como a de Mitra. É. Exatamente a mitraica, mas não a do Salvador. Porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aí a pergunta, amada, por quê? Veja bem, por que as pessoas fazem essa cumilança, né, da ceia? Cumilança que eu digo não é comer muito, mas esse ato de comer. E é uma representação de Mitra. Por que existiu a ceia mitraica? Se não para confundir com a própria ceia Verdade. do Criador. Sim. Né, amada? É, isso mesmo. Só para isso. Não existe outro meio para você imaginar que a religião mitraica criou essa fantasia, se não for para poder confundir com essa verdadeira. Tanto é que conseguiu, que tá aí hoje, né? É. Aí você vê agora uma sombra futura, né, amada? O meu sangue, meu corpo, verdadeiramente é comida. Tá certo? Então, verdadeiramente, porque a comida que a gente come hoje é só uma prefiguração da verdadeira. Correto. Você vê o seguinte, você come para quê? Para ter nutriente no corpo, para ter vida. Mas ele está dizendo que o meu corpo verdadeiramente é vida. É vida. Por quê? Porque a vida verdadeira Não é a é vida essa, eterna. é a não vida é essa? eterna, exatamente. Né, amada? Correto. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, vive em mim. E eu vivo nele. Eu habito nele, né? Seria como fosse isso, né? Né? A habitação do nosso Criador, Exato. do nosso Salvador, é justamente aquele que come da carne dele. Né, amada? Aquele Sim. que conhece as escrituras, que lê do jeito que ele deixou escrito para nós. Do jeitinho que ele deixou. Né? Que obedece ao que ele mandou, que é amar o próximo, Sim. essas coisas todas. E isso é muito lindo e muito maravilhoso. E como o Pai que vive me enviou, eu também vivo pelo Pai. Os caras vão lançar a mão dele. Não sei se vai mostrar no filme levando para jogar do ribanceiro. Mas é aí agora. Assim, aquele que me receber como alimento viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Aí, amado, eu repeti isso no outro vídeo, né? Está em algum lugar aí na internet, tudo, né? Ele fala, este é o pão que desceu do céu. Este, ele repete. Quando eu botei repetindo, para ficar bem gravado. Que é ele que é o pão. É ele, Né? Não é o pão da padaria. Não é como o pão que vossos pais comeram e depois morreram. Olha aí, repetiu, amada. Tá na escritura assim mesmo. Do jeitinho. É pro povo entender bem, ele repete ainda, é dizendo, aquele, explicando detalhadamente, né? E explicando. Não é aquele que vossos pais comeram no deserto, que é igual o que se come da padaria. Quem come deste pão, Olha, deste pão bem separado, amada. vai viver eternamente. Isso é que nós queremos. As pessoas às vezes perguntam, por que vocês fazem esse trabalho todo? É porque a esperança é essa, é a vida eterna. Né, amada? Isso mesmo. A vida eterna é muito melhor do que a vida terrena, meu amado. A fada madrinha que está nesses lugares, o gênio da lâmpada, oferecendo as coisas dessa terra, não é este que o ator está representando. Não é o Criador do céu e da terra, é outra coisa. É, porque se não crêssemos na vida eterna, a promessa que o próprio Salvador fez, por que a gente ia estar fazendo, né, os vídeos, falando dos irmãos, né? Buscando a vida eterna. Porque nela nós cremos exatamente de acordo com o que nós lemos na Escritura e que você acabou de ouvir neste filme de Hollywood que retrata o Evangelho segundo João e que eu vou repetir agora. Pai. Assim, aquele que me receber como alimento viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que vossos pais comeram e depois morreram. Quem come deste pão vai viver eternamente. Jesus disse essas coisas enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Depois que ouviram isso, muitos discípulos de Jesus disseram, esse modo de falar é duro demais.
Quem pode ouvir isso? Sem ninguém contar, Jesus sabia que estavam criticando o que ele tinha dito. Isso os deixa escandalizados? Imaginem então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava antes. O Espírito de Deus é que dá a vida. Esse é o Espírito do Criador, amada. Entende? A carne humana não serve para nada. As palavras que eu disse são espírito e vida vindos de Deus. Amada, você vê aí que ele faz uma divisão, né? O próprio Salvador do corpo e do espírito. Ele não falou Certo. na alma, É. né? Ele falou do corpo e do espírito. Mas você já vê por essas palavras que tem corpo e que tem espírito. A Correto. carne para nada aproveita, Hardware. Então, quando o nosso Salvador está falando essas coisas, você tem que pensar o seguinte: espírito é algo do entendimento. Aquele povo ali atrás falou assim: que palavras duras, quem poderá ouvir? Por quê? Porque aquele povo só quer saber de coisa física. É igual hoje. Quando ele fala que o pão, amada, é um pão espiritual, que é a carne dele, que é repartir esse pão, é falar dessas coisas para as pessoas, para entrar no entendimento dela e ela se alimentar no entendimento ou no espírito. Entende? Sim. Quando fala isso, as pessoas hoje também ficam igual aqueles escandalizados. É. Do mesmo jeito que ele falou ali. Entende? Entendi. Aí fala aqui palavras duras, quem poderá ouvir? Tá entendendo? Porque o povo não quer essas coisas espirituais, o povo quer físico mesmo. Ele quer sapatear, bater palma, rodopiar. Porque é algo que tá vendo, né? Algo que eles veem. Tudo isso que veio da Rua Azusa. Não veio lá da festa de 50 dias, do Pentecostes, vamos dizer assim. Vamos em frente? Isso. Mas alguns aqui não acreditam.